Gente, boa tarde. Hoje tá uma tarde assim de sol muito gostoso aqui. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Nesse início de semana, primeiro dia útil, né? Primeiro dia da semana foi domingo, mas o primeiro dia útil é hoje. Muitos estão chegando do trabalho agora, estão se preparando para encerrar o expediente, outros estão se preparando para começar, outros vão começar logo depois, uns estão cuidando de casa, de filho, ainda tem um pouquinho de férias, né? As férias já estão chegando ao fim, passou muito rápido. Bom, cada um tá tocando sua vida para frente. Só que vai ter um tipo de pessoa que infelizmente hoje não pôde tocar a sua vida para frente, que foi aquela pessoa que não está mais conosco nesse mundo e que partiu para a eternidade. Gente, a eternidade é uma coisa que vai ser real para todo mundo. Ana Maria, como assim todo mundo vai para o céu? Não, eu estou falando da eternidade. Eternidade é quando você partir desse mundo. Agora, eu não sei se você partindo vai estar com Deus ou não vai estar com Deus nessa eternidade. Mas a eternidade é algo que vai vir para todo mundo. Porque eu acredito, gente, que a alma é eterna. Então todo mundo vai morrer. Morre branco, morre preto, famoso, anônimo, rico, pobre, pecador, santinho, pessoas legais, pessoas não legais, pessoas que fizeram diferença na sociedade, pessoas que a sociedade gostaria que nem existisse. Todo mundo um dia vai morrer. Eu também vou morrer, essa é uma certeza que nós temos. E toda vez, gente, que acontece o falecimento de alguma pessoa, eu sempre procuro, gente, pegar uma reflexão para minha vida, né? Sempre quando morre alguém, não importa se é famoso, se é uma pessoa que mora aqui no meu bairro, na rua, ou que eu conheci na infância, ou da parentela, eu sempre paro. Eu acho que, gente, se tem momento que eu paro mais para refletir, muito mais do que qualquer outra coisa, é quando alguém falece. Porque às vezes a gente tá na correria do dia a dia, a gente acorda de manhã, penteia o cabelo, toma café, já sai correndo para fazer nossas coisas, né? Quem não sai para trabalhar, para estudar fora, já vai correndo para arrumar a casa, para cuidar de filho. E depois o dia termina, a gente vai dormir, no dia seguinte faz a mesma coisa, durante semana, meses, anos, durante uma década, durante uma vida. E às vezes a gente fica assim, ó, ofegante de tanto assim, fazer as coisas rápido. A gente não tem tempo para pensar que um dia as nossas atividades na Terra vão ser interrompidas. E me cabe uma reflexão, né? Que um dia eu vou morrer também. Eu espero que eu viva muito aqui na Terra, porque eu amo a minha vida, mesmo com todos os problemas. Mas é Deus quem diz, né? A hora de cada um. Eu acredito que é assim. Apesar que tem pessoas que também procuram, né? Mas não é o assunto do meu vídeo. O assunto é uma pessoa que morre porque tá na hora dela ou dele. Aí tem aquele grupinho de gente que fica falando assim, tá vendo? Agora a pessoa tá colhendo o que plantou, né? Como eu tô vendo aqui, né, algumas falas aqui que eu vejo no, né, as pessoas falando entre linhas, né? Ah, fulano de tal faleceu, mas também você viu o que ele falou quando ele estava vivo? Olha como ele se comportou. Quem vê pensa, né, gente, que essa pessoa aí é um exemplo de santidade, né? Até a pessoa que até parece, essa pessoa faz esses comentários, até parece que essa pessoa não apronta, né? É um projeto de anjo, né? É um projeto pronto para tirar do papel de tão perfeita que ela é, né? E eu sempre fui contra isso aqui, gente. Qualquer lugar, na mídia, na televisão, as pessoas chegar e falar assim, ó, fulano de tal faleceu porque tá colhendo o que plantou. Gente, como assim? Você um dia que você vai morrer. E só porque você morreu ou vai morrer um dia, você está colhendo o que plantou? Mas todo mundo vai colher o que plantou. Sendo bom ou sendo ruim. Gente, para de pensar que morte... Eu nem sei se eu posso usar essa palavra aqui, mas eu não posso usar outra que substitua. Porque senão o meu discurso vai ficar subentendido. Para de achar que a pessoa morreu porque ela era pecadora ou fazia coisa errada. Porque se for assim, gente, todos nós vamos morrer. E nós somos pecadores, de alguma forma. Se a gente não peca por palavra, peca em pensamento, peca em atitude. Sabe, gente, eu tenho uma preguiça, eu tenho uma bronca com essas pessoas que ficam assim. Não é que eu tô defendendo a pessoa porque eu tô babando ovo. Não é aquela questão assim, ah, depois que morre, todo mundo vira santo. Não é, gente. É que eu quero falar desse discurso que a pessoa traz com ela, como se Deus
ele fosse um carrasco que tivesse um chicote na mão e toda vez que um ser humano errasse, ó, errou, morre, errou, morre. Então, se fosse assim, era para mim cair duro aqui também. Porque desde a hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu peco. Às vezes eu peco até com alguma palavra que eu falo aqui para vocês do YouTube, eu posso estar fazendo algum julgamento, mesmo sem querer. Gente, se a pessoa fosse morrer simplesmente porque fez coisa errada, então o planeta todo tem que morrer. Porque a essa hora, ó, tem milhares, bilhões de pessoas fazendo coisa errada. Terríveis. Para com isso, gente. De ficar falando esse negócio que a pessoa morreu porque está colhendo o que plantou. E você aí? No dia que você morrer, porque você está colhendo? A morte, gente, é uma coisa inerente ao ser humano. Deus fez o ser humano para ser eterno. Mas por causa de Adão e Eva, a morte entrou, como diz a Bíblia, que a morte entrou através de um homem, que foi Adão, depois Eva, né? Aí a vida entrou através de um homem, que foi Jesus. Mas aqui na terra, fisicamente falando, está escrito em Eclesiastes, nós vamos voltar ao pó. Está escrito na Bíblia que só vai voltar ao pó quem é mau. Eu não estou aqui querendo defender as atitudes de ninguém, mas eu também, tem gente que assume, gente, uma condição de juiz. Ah, morreu, porque também, olha lá o que ele falou para aquela pessoa. E daí? Quantas vezes você falou um monte de merda para as pessoas e você está vivo aí? Quantas vezes eu falei, quantas vezes eu discuti, quantas vezes eu fui injusta? Então, por causa disso, Deus então tem que chegar, fazer eu ter um ataque agora na hora e morrer. Gente, para com isso. Isso é coisa de gente tapado, travado. Pessoas de toda hora no mundo morrem por diversos motivos. Agora mesmo eu estou aqui, tem um monte de criancinha, coitada, inocente, que está internada no hospital com alguma doença, uma queimadura, um câncer. O que essas crianças fizeram para o mundo de mal? Nunca, nada. São crianças inocentes. Mas se um dia elas partirem para Deus, é Deus que está castigando? Elas estão colhendo o que plantou? Quer dizer, elas têm culpa de estarem doentes? Raciocina comigo. Gente, eu trago às pessoas a reflexão de coisas que elas não querem refletir. E a morte faz a gente refletir. Eu sei que vai ter um monte de gente aí, mimizenta, falando aí. Pode falar aí nos comentários aí se quiser. Se quiser xingar, pode xingar. Eu não tenho medo dos comentários. Sabia? Eu não tenho medo de bater de frente com quem pensa diferente. E eu de propósito, eu já trago assuntos aqui que colocam polêmica. Porque hoje em dia, gente, para você falar de assuntos que causam polêmica, você tem que ser muito fêmea. E colocar a minha cara aqui, como eu tô colocando aqui, que todo mundo tá vendo, isso aí é para quem tem brio, para quem tem cacife. Olhar na câmera e falar isso. Então você que fica com essa idiotice, essa babaquice, morreu porque eu fiz um monte de coisa errada. E você aí, o projeto de anjo? De repente você tá fazendo coisa pior do que a pessoa que morreu. Agora mesmo morreu uma pessoa famosa, e eu não estou querendo defender a pessoa porque ela é famosa, não. Porque ricos e pobres, famosos, não. Perante Deus nós somos iguais. Tá bom? Você vê que eu não venho trazendo nome aqui de ninguém famoso, tudo. Mas eu trago a situação para ser conversada. Morreu uma pessoa famosa e tem morrido outras aí que a gente não sabe. Aí todo mundo tá falando, aí, tá colhendo o que plantou. E você, projeto de anjo, que tá julgando a pessoa? Você não vai colher, não? Você acha que vai sair ileso? Você acha que essa mentira que você tem aí, Deus não vai colocar isso aí descoberto? Esse adultério, essa traição que você cometeu, você, de repente, você passou a perna em alguém e tá julgando uma pessoa que também fez coisa errada igual a você. Gente, vamos olhar para nós mesmos. A morte é uma realidade para todos. Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, José. Gente, até Jesus passou pela morte. Jesus era ruim? Jesus estava colhendo o que plantou? Muito pelo contrário, ele levou os pecados das pessoas, da humanidade nas costas dele. A Ana Maria, mas ele ressuscitou. Sim, mas ele passou pela morte. E graças a Deus está vivo. Jesus, por acaso, ele estava colhendo o que plantou? O que ele colheu? O que ele plantou? Quem plantou foi a humanidade, os pecados dela. Gente, pessoas morrem de todo tipo. Isaac morreu, ele foi um grande homem. Abraão foi considerado o pai da fé. Ele morreu por quê? Porque ele era ruim? Ele estava colhendo o que plantou? Ele foi um homem íntegro. Jó também foi um homem íntegro. Viveu todos os dias da vida dele, mas depois teve que morrer.
Porque todo mundo que nasce vai ter que morrer. Gente, por que uma coisa dessa tão simples ninguém entende? Mas, Ana Maria, então qual é o problema? O problema é que as pessoas vêm com julgamento. Eu fico chateada, sabia? Ah, você está defendendo porque a pessoa era uma pessoa conhecida. Não. Aqui também no meu meio, onde eu não sou conhecida, gente, eu não sou celebridade, eu não sou porcaria nenhuma. E eu sou tão porcaria que se me der um ataque cardíaco aqui, pronto. Eu vou feder como qualquer outra pessoa. Eu não sou celebridade. Muitos de vocês estão me vendo aqui todo dia produzindo vídeo. Eu sou uma pessoa como qualquer outra. Daqui a pouco eu vou lá no banheiro fazer um xixi. Daqui a pouco eu vou beber um copo d'água. Daqui a pouco eu vou ter que jantar, né? Porque senão eu vou desfalecer. Tem hora que me dá raiva. Tem hora que me dá vontade de dar uns tapas em alguém quando a pessoa apronta comigo. Isso é ser humano. Lógico, né? Eu não faço tudo que eu tenho vontade. Tem hora que eu sinto vontade de falar umas poucas e boas. Tem hora que eu sinto vontade de abraçar uma pessoa, de amar, de ajudar. Eu sou um ser humano como qualquer outro. E um dia eu vou morrer. Qual a dificuldade que você tem para raciocinar desse jeito? Né? E tem mais. Se eu ficar falando aqui dos defeitos da pessoa que foi embora desse mundo, o que isso muda? Se um dia eu morrer e você falar dos meus defeitos, da minha maneira de falar aqui, que eu tenho uma maneira muito incisiva, né? Eu tenho uma opinião muito temperada. E eu me orgulho disso, eu gosto disso. De ser essa pessoa de personalidade. Eu não falo tudo o que eu penso, né? Mas eu penso tudo antes de falar. Eu já fui essa pessoa que falava tudo o que eu penso, mas agora eu amadureci. Eu pondero algumas coisas que eu falo aqui, porque por mais que a gente fale aqui no YouTube, né? A gente sempre é mal interpretado. Você pode falar tudo bonitinho, com as melhores letras, você é mal interpretado, né? E o YouTube também tem as diretrizes, né? Tem coisa aqui que eu não posso falar. Eu falei uma palavra aqui que eu nem sei se eu posso falar, mas eu não tenho outra para substituir. Às vezes eu uso aqui um eufemismo, né? Mas será que algumas pessoas vão entender? Então, gente, vamos parar com isso. Todo mundo vai morrer. Abraão foi um grande homem. Tanto que onde quer que você vá no planeta, todo mundo sabe quem foi o Abraão da Bíblia. Todo mundo sabe quem foi o José da Bíblia, que passou muitas dificuldades, casou, foi um homem de Deus íntegro, como hoje você nem acha tanto homem igual o José da Bíblia. Davi morreu, que era o segundo coração de Deus. Olha só, ele era o segundo coração de Deus, mas ele teve que passar pela morte. Ele morreu porque ele estava em pecado? Gente, para com isso. Toda vez que a pessoa morre, está colhendo o que plantou. E se eu morrer, eu vou estar colhendo o que eu plantei? Então todo mundo do planeta tem que morrer tudo de uma vez. Porque todo mundo está fazendo coisa errada, eu já fiz. Gente, Deus, ele não é esse carrasco que fica descendo o sarrafo nos outros, não. Quem tem esse discurso de verdugo, de algoz e de rígido é o ser humano, que o ser humano gosta muito, né, de colocar fardo nos outros. Deus é justiça, sim, mas quem falou para você que para Deus praticar a justiça, ele precisa tirar a vida de alguém? Ah, Ana Maria, mas eu li na Bíblia que muitas pessoas morreram porque estavam fazendo coisa errada. Gente, Deus, em vários momentos desse planeta, dessa vida, cada época ele se coloca de um jeito, mesmo ele sendo o mesmo. Porque aquele tipo de pessoa da época precisava que ele agisse assim. Entendeu? Não esqueça também que estamos no tempo da graça. Tudo bem, a graça não é para fazer coisa errada, não é para fazer libertinagem. Mas, gente, nós não estamos no Deus que fulmina as pessoas. Porque se fosse assim, todo mundo não ia ficar ninguém. Porque todo mundo erra. A Bíblia diz que todos pecaram. Tá? Então, para com isso. E eu quero manifestar aqui, né, meu respeito às pessoas que estão vivas, né, que tem seu ente querido, porque de repente esse ente querido que morreu, gente, ele tem importância para alguém. Não é nem tanto sobre a pessoa que faleceu, mas tem as pessoas que ficaram vivas, que gostam dessa pessoa, que é mãe dessa pessoa, que é pai, que é filho, que é neto, que é irmão, que é tio, que é conhecido. Não é sobre a pessoa que vai embora da terra. É as que ficaram, que estão sentindo a tristeza de não ter mais uma pessoa. Gente, se você já perdeu uma pessoa muito querida, você não faz, você é o único que sabe o vazio que fica. Por mais que essa pessoa tenha sido uma pessoa errada.
Quando a minha mãe morreu, ela deixou um vazio muito grande. Já faz alguns anos que ela morreu, porque ela era a minha referência de ser humano. E ela era uma pessoa muito boa, mas ela também teve que falecer. Entendeu? Porque é uma coisa normal para todo ser humano. O único que não vai falecer nessa vida é aquele que nunca veio no mundo ou então que vai ser arrebatado. Porque fora isso, tá bom? Então vamos pensar mais. Vamos parar com essas frases, com esse jargão que tem, parece que tem né? Tem um viés religioso, parece ser tão bonito, ser tão moral, mas não é moral coisa nenhuma. Parece mais que está fazendo uma punição. E não esqueça que a pessoa faleceu, mas os parentes dela estão vivos. Não coloca mais esse peso de ver, dos parentes ver essa pessoa sendo criticada, entendeu? Não é defendendo a pessoa que foi embora, né? Porque é com Deus o que ela foi, o que ela falou, deixou de ser. Você entende que o julgamento não cabe a você e nem a mim? Gente, eu sou uma porcaria, eu sou pó e cinza. Eu não tenho condição de julgar ninguém. Toda vez que eu penso em julgar uma pessoa, eu olho para mim no espelho e vejo quanto eu sou errada. Mas, Ana Maria, então você está julgando essa pessoa aí que está falando? Não, eu estou chamando para uma discussão e para uma reflexão que nós não podemos ficar dizendo que é porque a pessoa ela fez um monte de coisa errada e a lei da colheita é certa e agora chegou a hora da semeadura, da colheita, né? Quem falou que toda vez que uma pessoa precisar colher aquilo que fez de errado, ela precisa necessariamente deixar de existir? Ela pode colher em vida também. E tem pessoas, gente, que colheram muita coisa em vida. Sofreram muito. Então, tenha pelo menos misericórdia dos parentes dela que está chorando a falta da pessoa. Não importa se essa pessoa é anônima ou ela é uma pessoa célebre. Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Ninguém vai ser célebre diante de Deus, tá? Mas respeita o parente, porque a pessoa foi embora, mas o parente está vivo. E ele está ouvindo, ele está vendo você aí fazer seu julgamento, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Isso aqui não é muito bonito que eu falei, não. A maioria não vai gostar. Mas a maioria vai crescer se aprender o que eu tô falando aqui, tá bom? Tá bom? Os parentes estão vivos da pessoa. Os parentes não foram embora. E ele está ouvindo você falar isso aí. E ele já está sofrendo tanto pela falta da pessoa. E você ainda está querendo o quê? Trazer mais sofrimento para a pessoa com a sua fala, com o seu discurso, né? E para você que é religioso, né? Que sempre vem com aquela religiosidade, né? Principalmente algumas pessoas crentes adoram falar isso. Aí, ó, Deus pesou a mão. Para você que gosta de falar isso e não sabe, a Bíblia diz assim: não esmague a cana quebrada. Essa palavra quer dizer assim: a cana quebrada é aquela pessoa que já está sofrendo pela falta do ente querido, tá bom? E você não tem nenhuma régua justa para poder medir as pessoas, tá bom? Porque as nossas justiças, caso você não saiba, ó, eu estou olhando aqui para você, olha bem para mim, vou até tirar o óculos, ó. As nossas justiças, sabe o que Deus falou no livro de Isaías? Elas são trapo. Deus está querendo dizer o quê? Que o nosso conceito de justiça, a nossa maneira de julgar, por sermos tão pecadores, é a mesma coisa de trapo. É aquele pano de chão que é bem preto, bem imundo. As nossas justiças são assim. Porque a justiça limpa e perfeita é a de Deus, tá bom? É Ele que está no tribunal. Um abraço para vocês e boa semana. Tchau, até mais.